hoje não vai ser votado, tá? Vai ser lido, o projeto é lido, depois ele vai para as comissões da Câmara, depois ele passa pelo rito legislativo e aí sim é que vai ser votado. Vamos conversar então com o presidente da Câmara de Caruaru, o vereador Bruno Lambreta. Presidente, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Cidade. Bom dia, Mário Flávio, bom dia, Renata Torres. Bom dia. A todos que fazem a Rádio Cidade, em especial todos os ouvintes e internautas que seguem as redes da Rádio Cidade. É sempre um prazer falar com vocês e estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, ô Bruno, então, né? A gente fez a pergunta aqui do dia, o pessoal reclamando, dizendo que os vereadores já ganham bem e que esse auxílio combustível seria injusto. Por que então apresentar esse projeto de lei? Mário, assim, a gente respeita, né, o posicionamento, a gente vive num ambiente democrático, numa democracia que precisa cada vez mais ser fortalecida e a gente respeita as opiniões, né? Como até falei com você, né, em entrevista para o Manhã Cidade mais cedo, né, a gente vem discutindo, né, ao longo do último ano, especialmente, né, lembrando que a gente teve um ano do reflexo do ponto de vista orçamentário na Câmara Municipal de Caruaru, não só em Caruaru, mas em todo o país, um reflexo muito da pandemia em 2020, né, com a pandemia e gerou um impacto econômico muito grande. E com a Câmara Municipal não foi diferente em 2021, né, a gente teve uma queda aproximada de próximo de 5% nas receitas do ODESP, né, que são do ODESP é o repasse que é feito para a manutenção da Câmara através de sua função administrativa em 30% e 70% de despesa com os subsídios dos vereadores e os servidores da casa e servidores. E a gente vinha discutindo isso ao longo do final do ano, há uma perspectiva positiva de uma reação do ponto de vista econômico, do que foi já o ano de 2021, e também havia perante a relação com os servidores, com os funcionários, né, um impedimento através da Lei Complementar 173 de março de 2020, né, emitida pelo governo federal e realizada pelo Congresso, que impedia reajuste salarial de servidores no âmbito público. Essa lei, ela caiu em dezembro de 2021 e a gente começou a fazer os estudos para a gente ver a possibilidade também de atualizar os salários dos servidores comissionados e também dos efetivos, no qual a gente já havia aprovado uma resolução em 2021 que ia ficar dependendo de uma questão orçamentária para aplicar a atualização do PCC dos servidores efetivos aqui da Câmara. Para vocês terem uma ideia, tem cargos aqui comissionados aqui na casa que têm o mesmo salário desde sua criação entre 2013 e 2014, o mesmo salário. E a gente buscou fazer um estudo, um impacto dentro das possibilidades para a gente fazer um reajuste nesses salários também. E diante disso também, para a atividade parlamentar dos vereadores e vereadoras, exemplo do que tem na própria Assembleia Legislativa e em outras câmaras, não só de Pernambuco como do país, dentro do próprio Congresso Nacional, né, a gente viu a possibilidade de um suporte através de uma cota parlamentar, através de verba indenizatória, para que o gabinete do vereador, o vereador, através do seu instrumento externo, principalmente é o veículo que ele utiliza, né, para estar visitando as comunidades, visitando as instituições, fazendo seu papel de fiscalização e de atuação no seu mandato parlamentar, ter a possibilidade de ter uma cota, né, de combustível e lubrificantes no valor de até R$1.000. Até R$1.000, né, para uso durante o mês, caso utilize, né, isso através da lei sendo aprovada pelo plenário, terá um processo licitatório para ser contratado empresa prestadora de serviço através de cartão, não só como isso, como também no refeição, que também é uma cota de até R$1.000. Então a gente apresentou isso. Sim, Renata. Desculpe lhe interromper. Só explique para a gente. Isso esse valor de até R$1.000 seria comprovado direitinho que o parlamentar utilizou para realmente combustível lubrificante. E a gente pode... Sim, pode falar. Sim. Inclusive, nesse da cota do combustível,
de desejo do parlamentar, dentro da sua equipe, né, cada parlamentar tem 4 assessores, pode também se cadastrar, né, o veículo do assessor, porque caso pode um carro estar na manutenção, alguma coisa, mediante o cadastro, ter essa possibilidade. É como eu estava dizendo a você, é até 1.000, né? Pode ser que o parlamentar utilize menos. Mas, por exemplo, o vereador resolve ir para a praia. E aí ele não vai ter uma atividade parlamentar, vai ser uma atividade particular. Isso vai ter um controle. Nós temos a nossa controladoria aqui do município, da própria Câmara, né? Todos os critérios serão estabelecidos. Inclusive, eu já sugiro a vocês, a lei já está disponível no SAPL, né? Já está no sistema, né? A lei com a mensagem, né? Isso vai ser lido hoje no plenário, para ir ser apreciado nas comissões. Então, tem todo um sistema de controle também, sabe, Mário? Assim, a gente seguiu um exemplo de outras casas, inclusive a própria Assembleia Legislativa, outras câmaras, inclusive, tem outros itens na verba indenizatória, exemplo que já existiu aqui no passado, a própria Câmara Municipal de Caruaru já teve, e na época houve uma certa polêmica, tinha escritórios, isso a gente, de fato, a gente não pensou nisso, e pensou num instrumento que da atividade parlamentar do vereador, que de fato ele exercite isso no seu mandato, no andar do seu mandato, principalmente no fator externo do seu ambiente, que é a Câmara Municipal, né? Que a Câmara, você tem um ambiente das comissões, você tem um ambiente do gabinete do vereador e do plenário, mas ele tem a atividade externa dele, no município. Bruno. Né? A gente está tratando do município. Vamos fazer aqui uma comparação como se vocês fossem contratados de uma empresa e fossem, vamos supor, um cargo de vendedor, que a pessoa teria essa função externa, né, para poder concluir os seus trabalhos. Não seriam só trabalhos internos, seriam trabalhos externos. Isso. Então, a empresa forneceria aí o carro, o combustível para vocês concluírem essa atividade. Isso. Então, o parlamentar, ele só não atua dentro da Câmara de Vereadores, ele atua fora também como agente fiscalizador. Isso. Só para dar uma ideia a vocês, eu acho que a informação importante que vocês passem para a população, eu acho que é importantíssimo esse debate, né? Eu acho que tudo com muito clareza, aqui não tem pressa, aqui não tem nada foi feito às pressas, isso vem sendo discutido e apresentado e estudado pela equipe técnica da casa, né? Para ter sido pensado nessa alternativa. Vou dar um exemplo. A malha de estradas da zona rural do município de Caruaru, ela tem uma extensão de 900 quilômetros, acima de 920 aproximadamente, para vocês terem uma ideia. As estradas rurais, o município, a zona urbana, no seu deslocamento, e a gente está falando do custo de lubrificantes e combustível. Manutenção, para vocês terem uma ideia, ano passado aqui na casa, até a manutenção do veículo era através de um verba indenizatório. E a gente não disse de forma nenhuma. A questão apenas é de fato do combustível com comprovação. Então, é uma atividade parlamentar. A gente teve esse cuidado de pensar dessa forma, tá entendendo, Mário? Ô, Bruno, aí se fala... você falou aí da perda de receita, né, do duodécimo. A pergunta que eu faço é a seguinte, porque o duodécimo ele vai vir, é 5% ainda, Caruaru, ou é mais ou é menos? Não, veja, o que você fala aqui da receita, o percentual é de 5%. O percentual que Caruaru recebe hoje é naqueles municípios de 5%, né, da que vem? Isso é regra, pronto, isso é regra, então exatamente. Independente de projeto que seja votado ou não aí na Câmara, esse duodécimo ele vai vir no valor de 5% aí para ele casa. É repassado. Isso, ele é repassado, exatamente. A Câmara Municipal isso, para o custeio, para o custeio da casa, como eu expliquei no início da entrevista. Isso, então esse do recurso que chega na Câmara, 70% está recurso para ser utilizado com os subsídios dos vereadores e os salários dos servidores e 30% para a manutenção. Isso. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: esse projeto sendo criado não sufoca o dinheiro que vem do duodécimo? Dá para pagar tranquilo? Não, exatamente, porque a gente, o fechamento da previsão desse ano, a Prefeitura tem até o final de 31 de março para nos mandar. Mas como a assessoria técnica que presta assessoria à Câmara e a Prefeitura é o CESPAM, os estudos, os impactos das receitas que chegam para o município, e é onde é balizado o duodécimo,
as estimativas, não só em Caruaru, como em todo o estado, né? Eu estive em Triunfo a semana passada, né? A perspectiva é de um aumento novamente, de voltar àquela normalidade, de um ganho, porque os resultados econômicos de 2021 foram já melhores do que 2020. Então há uma perspectiva, não só para a gente ter a nossa manutenção da casa, inclusive estamos a qualquer momento, a gente já está no avanço, inclusive com planejamento para iniciar as obras da construção da nova sede, né? Tá bem avançado as questões internas aqui, para que a gente possa realmente, de fato, dar início, já adianta até inclusive do fundo especial que a Câmara tem um saldo aproximadamente de 3 milhões, que esse fundo, inclusive, Mário, não pode mais ser abastecido com os recursos do duodécimo. Então, toda a despesa do duodécimo, ela tem até dezembro agora para ser utilizada pela Câmara. Qualquer eventual sobra, ela é devolvida ao município. Presidente, a gente tem pergunta aqui dos ouvintes. O Rodrigo Melo do São Francisco, ele disse: vereador, vai ter um controle da quilometragem do veículo para calcular a diferença rodada entre um abastecimento e outro? E a gente aproveita e emenda aqui com a do Gildo, né, porque ele diz, olha, alguns blogs noticiaram que não haveria comprovação por meio de notas fiscais. O presidente disse aqui que não, vai ter o controle, é isso mesmo? Isso, veja, as pessoas que especularam, primeiro precisariam ter acesso à lei para ter algum tipo de especulação. Né? Quando se me perguntou, eu disse, claro, que o projeto estava em tramitação para ser apresentado, em nenhum momento eu disse não teria. Mas o que seria o conteúdo dele agora é público, não há mistério. Né? Vocês que acompanham, Tamário, e tanto você que trabalharam aqui na Câmara Municipal e sabem do ritual e sabem da importância, inclusive, do SAPL, que as pessoas podem acessar de casa. Ele já está exposto, né? Ele já foi publicado hoje, inclusive, já está disponível para qualquer cidadão e qualquer cidadã se debruçar já sobre ele e sobre os outros também que vão entrar, que tem a ver com os projetos de resolução, com a atualização de valores nos cargos comissionados, como também a atualização do PCC dos servidores efetivos, né? Então, é um conjunto de ações que a gente está fazendo nesse momento, que o momento é possível, né, inclusive com relação aos servidores também, de valorização dos servidores que prestam seu serviço aqui na Câmara Municipal de Caruaru. Certo. O Rodrigo perguntou, né, sobre se vai haver esse controle de quilometragem entre um abastecimento e outro. Sim, nós temos uma controladoria aqui na casa, né, que vai justamente ter, para atividade parlamentar, entendeu? E como eu digo a você, a gente se balizou num exemplo positivo, né, que a própria Assembleia Legislativa tem, outras câmaras municipais têm, de ter um sistema de controle, inclusive com relação ao cartão, e é aquilo que eu disse, não é, outras câmaras utilizaram o método que a gente respeita, mas a gente não quis seguir esse caminho, né, com relação a Garanhuns, um exemplo, que usou litragem, né, de se ter uma litragem específica durante o mês. A gente não quis usar esse caminho, a gente respeita, mas buscamos esse caminho, inclusive também com um valor, inclusive abaixo, né? Eu expliquei a vocês a questão da nossa logística de zona rural nos 4 distritos, como na própria zona urbana, mas a gente entendeu nesse momento que era um valor razoável que vem atender a atividade parlamentar do vereador e da vereadora. Ô Bruno, 2 perguntas. A primeira é o seguinte: em um passado não tão distante, essa verba indenizatória causou muita dor de cabeça para vereadores em Caruaru. Inclusive, com o Tribunal de Contas reprovando algumas situações, né? Eu lembro de 2007, 2006, enfim, até que essa verba ela acabou sendo extinta e vai ser criada uma nova lei. A primeira pergunta é: você não teme que essa situação ocorra agora e tenha problemas com mau uso dessa verba? Essa é a primeira, e depois de você responder, eu tenho uma outra pergunta. Veja, Mário, é como eu disse a você, a gente amadureceu essa discussão, né? Inclusive numa sintonia de acompanhamento, inclusive dos órgãos externos de controle, o Tribunal de Contas do Estado é um desses. Quando a gente, não só nossa equipe jurídica, nossa equipe técnica se debruçou, e a gente tem uma assessoria, né, de contrato com o próprio CESPAM, que também se debruçou nisso. Então a gente teve todo um
um cuidado, um zelo para a confecção da lei, para justamente todos os controles necessários serem obedecidos. Então ela foi pensada dessa forma. Porque, de fato, para justamente ser o que é ela, para o exercício que ela está sendo criada. A atividade parlamentar do vereador e da vereadora, entendeu? Uhum. A segunda pergunta que eu faço é o seguinte, né? Já vi aqui, por exemplo, eu não sei se outros vereadores já se posicionaram contrários, mas eu vi aqui um Twitter da vereadora Perpétua, né, que faz parte da bancada de oposição, que ela escreveu o seguinte: em meio à crise em que vivemos, com servidores com salários congelados, é inadmissível pensar em aumento de despesa pública. Voto não. Você já disse que os salários não estão congelados, né? Não, a pergunta veja, que eu faço eu é a acho... seguinte. A pergunta que eu faço... Sendo aprovado, o vereador pode não querer... A pergunta que eu faço é a seguinte: se for aprovado, se é por maioria de 2/3, ou seja, 16 votos, e se for aprovado, se o vereador ele tem o direito de não usar, porque eu entendo que quem está votando contra, eu acho que não vai querer usar, né, a verba indenizatória. Mário, eu respeito o posicionamento, né? Eu também já vi esse tweet, inclusive, não sei se ela já teve acesso ao projeto no SAPL, né? E ela fala que tem salários congelados, em momento de salários congelados. Eu acho que até expliquei no início da entrevista que, inclusive, os salários dos servidores públicos do Brasil, né, estavam impedidos de ter qualquer tipo de atualização por limitação da Lei Complementar 173. Esse é um ponto. O segundo ponto, que a gente está fazendo uma atualização de salários de servidores, em especial aqui na Câmara Municipal, que recebem o mesmo salário desde 2014. Esse é outro ponto. E com relação à sua pergunta, se o vereador, sim, o projeto, caso sendo aprovado em plenário, né, que é o plenário quem decide, sendo aprovado, o vereador que não tiver interesse, ou vereadora, de receber, né, de se utilizar do uso do cartão, da verba de combustível, da verba de refeição, é só não utilizar. Não é obrigado. Né? Então, assim, isso é muito tranquilo e a gente respeita, o plenário é soberano, né? Então, a gente entende isso com muita tranquilidade. É maioria de 2/3, então, para ser aprovado o projeto. Isso, maioria de 2/3, Mário. Isso, maioria de 2/3, Mário Renato. Presidente, a gente tem recebido aqui muitas mensagens desde o início da manhã, porque o tema está sendo feito pela nossa enquete também, e o que a gente observa aqui das pessoas é que pode-se até entender, né, essa necessidade desse trabalho, que a gente sabe que não é de hoje, é de sempre. O parlamentar não vai só apenas na hora da sessão, tá? Esse comentário geralmente vem acompanhado de: eles ganham muito bem, né? O trabalhador comum não tem aí um auxílio a nada, tem que dar conta de tudo. Então, e a gente já adianta para dizer que não concorda quando chega esse tipo de mensagem de que o vereador não faz nada, tá? A gente não pode generalizar de maneira alguma, né? Em todos os setores da sociedade tem quem trabalhe, tem quem não trabalhe. Pelo contrário, na minha modesta opinião, o vereador é o político mais importante que existe. Mas o que a gente observa aqui é que as pessoas podem até entender, mas questionam mediante ao valor do salário atual de vocês, que já é um salário bacana, né? Eu queria que o senhor pudesse até reforçar. E a gente queria que o senhor falasse para essas pessoas que têm esse tipo de opinião e de julgamento, que ainda não viu o projeto, o que dizer para acalmar o cidadão em relação disso, né? Porque as pessoas dizem, pode ser legal, mas não seria moral. E a gente queria saber a opinião do senhor, falando diretamente não só para a gente, mas para as pessoas. Renata, veja, nós temos uma constituição de poderes, né? Nós temos o poder judiciário, que tem sua importância, nós temos o poder executivo, municipal, federal, estadual e municipal, que tem sua importância, e nós temos o poder legislativo, na sua esfera federal, estadual e municipal. O vereador e a vereadora, eu tenho a gente observa o seguinte: onde é a vida das pessoas nos municípios?
A gente sabe dos itens entes da federação. Claro que o deputado e a deputada estadual têm sua importância, nós sabemos disso. Como deputado federal, deputada federal, senador da República, tem sua importância. Mas a vida a gente vive nos municípios. E os vereadores e vereadoras representam isso. A proximidade, a reivindicação, que vai sempre além do que até seu papel institucional. Então as pessoas precisam enxergar isso no papel do vereador e vereadora. E veja, e a gente tem um papel importante. Veja, essa legislatura foi eleita em 2020 pelo voto popular, por uma decisão soberana da população. Durante 4 anos, você tem hoje os instrumentos de acompanhar o trabalho do vereador e da vereadora que você votou. Se está bem, se está dentro da expectativa que você confiou, como é que está o exercício do trabalho dele. Então eu vou fazer uma defesa em termos do vereador e da vereadora do que o Poder Legislativo Municipal representa, de proximidade com a população, porque as câmaras municipais estão no município. Você tem esse acesso. Com relação ao subsídio do vereador, para vocês terem ideia, o valor é de R$15 mil bruto, né, quando ficam os descontos com relação ao INSS e imposto de renda, que é na fonte, fica aproximadamente R$11 mil. Esse salário, ele está desde 2013. Foi a última atualização que houve, porque para que as pessoas entendam, a base de cálculo do percentual das câmaras municipais, cada vereador ou vereadora só pode receber até 60% do subsídio do deputado estadual. Então foi a última vez que a Câmara Federal atualizou. Então a gente tem esse percentual. E dentro dessa realidade, que aí vem para a sua também atuação parlamentar e diante da grande responsabilidade que os vereadores e vereadoras têm. É como você colocou, você tem que ter o instrumento de avaliar, não só o vereador, ou vereadora, a gente está com um momento importante esse ano, que é a eleição nacional, né, que a gente vai eleger deputados estaduais, deputados federais, senadora, em Pernambuco um senador, e também o governo do estado e o presidente da República. Então a gente não vai avaliar o nosso voto, se quem a gente depositou a confiança há 4 anos atrás vale a pena renovar agora, conosco é do mesmo jeito. A legislatura atual, a exemplo das outras, vem dando uma grande contribuição na sua atividade parlamentar e no que ela tem a responsabilidade de representá-la. E a população de Caruaru tem todo instrumento hoje de controle e fiscalização. Para vocês terem ideia, a Câmara de Caruaru, ano passado a gente fechou, só estou a dúvida agora se é a 6ª ou a 7ª Câmara mais transparente de Pernambuco. Inclusive, a 6ª, Isoni está me passando a informação, a 6ª mais transparente de Pernambuco. E a gente já vê isso ao longo dos últimos anos, com a participação dos outros presidentes que deram sua contribuição nos últimos anos, o vereador Lula Torres, o vereador Leonardo Chaves. Então isso tem sido um contínuo aqui na Câmara. Nosso portal da transparência, então tudo é aberto, não há mistério. Ok. Tá certo, Bruno. Então o projeto vai ser lido hoje e depois vai para as comissões, não é isso? Exatamente, Mário. Ok, Bruno. Obrigado, então. Boa sorte. Eu que agradeço a você e a Renata e mando um abraço para todos os ouvintes internautas da Rede Cidade. Estamos sempre à disposição. Muito bem, conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru, vereador Bruno Lambreta, né, sobre esse projeto polêmico. Aí muitas mensagens aqui, Mário, muitas mesmo, tá?